Começar o programa falando da repercussão da segunda condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato. O petista foi sentenciado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro no processo referente à reforma de um sítio em Atibaia, que fica no interior aqui do estado de São Paulo. Dessa vez, a condenação foi imposta pela juíza substituta, Gabriela Hart, que ocupou o lugar do juiz Sérgio Moro na primeira instância. Preso desde abril do ano passado em Curitiba, Lula cumpre sentença de 12 anos e 1 mês de detenção por acusações relacionadas ao apartamento triplex no Guarujá. Na nova condenação, a juíza Hart destaca que Lula teve ciência das obras realizadas pela Odebrecht e pela OAS, que teriam servido como propina ao ex-presidente. Caio, no caso do triplex, por exemplo, a defesa alegou que não havia provas. Nessa ação envolvendo aí o ex-presidente e o sítio, a situação aparenta ser diferente, né? Mas a defesa é idêntica, né, Edgar? São 1.634 laudas, né? Uma ode à criatividade jurídica apresentada pela defesa do ex-presidente Lula. Foi condenado mais uma vez por corrupção e lavagem de dinheiro, pena de 12 anos e 11 meses, multa de R$423 mil e também proibição de exercer cargo público por mais de 20 anos. A juíza do caso, ela usou uma expressão muito feliz. Ela falou que as provas estão, abre aspas, acima de dúvida razoável. A gente sempre falou aqui que essa condenação era a mais fácil de todas pela abundância probatória. Então você tem mais de uma centena de visitas da família Lula ao sítio de Atibaia. Você tem bens apreendidos em loco. Os mais conhecidos são os pedalinhos personalizados com o nome dos netos do presidente, mas também tem a questão da adega de vinho, esse tipo de coisa. Tem troca de mensagens, de e-mails sobre as reformas. Tem até e-mail com o caseiro da propriedade discutindo questões de governança aí do sítio, fora as delações premiadas do círculo íntimo, né, do presidente Lula. O fato é que o Lula recebeu quase, nesse caso, né, o Lula recebeu quase R$1 milhão em propina, que caracteriza a corrupção, na forma dessas benfeitorias no sítio, né, usufruídos pela família Lula. E é isso que caracteriza a lavagem de dinheiro. Aqui eu vou puxar um trechinho da reportagem do G1, mostrando esse trecho da sentença. Abre aspas. Toda a execução da obra foi realizada de forma a não ser identificado quem a estava executando em benefício de quem seria realizada, certo? Os pagamentos foram feitos em dinheiro, no intuito de não deixar rastros de quem era o pagador, e nem o Lula, obviamente, nem a sua família ressarciram a construtora pelos valores aí desembolsados na reforma. Interessante observar que, somadas as penas, né, do caso Triplex e do caso de Atibaia, o Lula já acumula aí 25 anos de cadeia. Então, a sociedade de bem, os pagadores de impostos, eles aplaudem essas bodas de prata. Na verdade, é o jubileu da justiça. E eu queria fazer aqui uma observação sobre a doutora Hart, né? A gente sabe que a doutora Gabriela Hart, a juíza do nosso coração, ela não se dobrou às grosserias, ao mansplaining, ao interrupting de um chauvinista. A gente viu o que foi o depoimento grosseiro do Lula. Então você vê uma mulher jovem, competente, íntegra, né? Ela não se dobrar perante um criminoso que há pouco era o homem mais poderoso do Brasil. Isso deveria ser motivo de celebração. Mas claro que na ausência das manifestações das feministas seletivas de meia tigela, fica o nosso cumprimento à juíza aí pela coragem e pelo profissionalismo dela. Vini, a gente já vai para Brasília para ouvir o Trindade, como é que repercutiu essa notícia, né, dessa segunda condenação do ex-presidente Lula, mas antes vamos falar do impacto político, né, principalmente com relação ao Partido dos Trabalhadores, né, o qual pertence ao ex-presidente Lula. Vários aliados do ex-presidente foram às redes sociais para reclamar mais uma vez do que chamam de perseguição, né, ao petista. Isso, de perseguição, de uma condenação injusta e ilegal, e também sobraram críticas aí também à decisão da juíza Gabriela Hart. Vamos mostrar primeiro da presidente do PT, a Gleisi Lula Hoffmann, né, como ela se autodenomina aí no Twitter, dizendo que a perseguição a Lula não para, e diz que uma segunda condenação a jato foi proferida exatamente quando cresce a possibilidade de Lula ser Nobel da Paz. Na memória do povo e na história, Lula será sempre maior
do que seus carrascos #LulaLivre. Inclusive, Edgar, essa teoria aí de que essa condenação veio agora justamente para atrapalhar aí essa indicação e essa possibilidade do Lula vencer o Nobel da Paz também foi colocada em nota oficial pelo PT. Tivemos também a manifestação da deputada Maria do Rosário, que diz o seguinte: o argumento é risível, mas manter preso pessoa de mais de 70 anos por ele é cruel. A juíza acaba de abolir a propriedade privada. Aboliu também o Instituto do Contrato, que assegura disponibilidade do bem somente a quem o possui. Autoritarismo primário e antiliberal. E aí ela compartilhou também uma notícia ali do UOL, dizendo que, de uma frase, né, da Gabriela Hart, dizendo que o sítio foi mais usado por Lula do que pelo proprietário. Aí os petistas ficaram usando disso, né? Então se foi usado mais pelo Lula do que pelo proprietário, quer dizer então que o Lula proprietário que não é ele. Não é o proprietário do sítio. E o Paulo Pimenta, também deputado, escreveu que a juíza Gabriela Hart assinou uma sentença condenando Lula sem saber que José Aldemário Pinheiro e Léo Pinheiro são a mesma pessoa. Ou ela não leu o que os seus assessores irresponsáveis escreveram, ou ela assinou o seu atestado de incompetência. Eu também fui no perfil do candidato à presidência pelo PT esse ano, Fernando Haddad, derrotado nas eleições. Ele se limitou a retuitar o que escreveu a Gleisi Hoffmann, não entrou em mais detalhes. E por outro lado, Edgar, só para finalizar, aqueles que apoiaram a decisão aí da juíza Gabriela Hart também subiram uma #LulaLivre, só que acompanhado de 2043. #LulaLivre 2043. Vamos lá, vamos ver como é que foi a repercussão em Brasília, conversando agora com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, José Maria Trindade. Bom dia, Trindade, quero saber como é que foi a reação de políticos aí na capital federal, a nova sentença contra o ex-presidente Lula e, inclusive, o seu comentário também, porque Emílio Odebrecht também foi condenado, e a gente estava conversando aqui, o que parecia ser um spoiler, tudo por conta, veja só, do que parecia ser um spoiler de Emílio Odebrecht para o presidente Lula, falando das reformas que, segundo Dona Marisa, teria que ser uma surpresa a ele, e pela reação, ou pela não reação a essa informação do ex-presidente Lula, deduziu-se que ele tinha ciência do que estava ocorrendo e do que estava sendo feito no sítio em Atibaia. Bom dia, Trindade. Ficou mesmo essa impressão. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, esta reação explícita, né, para fora do PT, da presidente do PT, é apenas o discurso, a tentativa de manutenção do discurso. Aqui é diferente. Esta condenação já estava contabilizada, né, precificada, como se diz no mercado financeiro, entre os aliados do ex-presidente. Aqui todos fazem aquele gesto, olha, fazer o quê, né? Mas acaba com o discurso do ex-presidente e do PT sobre perseguição política e falta de provas. Palavra aí do Caio, muito importante, esta abundância probatória, né? Isso mostra claramente, através de todo o processo, de que o ex-presidente realmente tinha uma conta corrente na Odebrecht, né? E era uma conta corrente de corrupção. Até então a gente ouvia falar de corrupção aqui, eu toma lá da cá, eu faço o que você quer, me passa a caixa de sapato, lá atrás do início, depois caixa de uísque e agora carro cheio de dinheiro vivo, né? E a inovação nesse caso é que não é mais caixa de sapato, não é mais caixa de uísque, né? A caixa é só a caixa por fora e nem carro. Agora, de tamanha a quantia, ficou uma conta corrente. Eu tenho direito a tantos milhões aí nessa conta de corrupção, você dá 1 milhão para fulano, 4 milhões para fulano, 3 milhões para reformar o apartamento, 5 milhões para reformar o sítio e assim por diante. Quer dizer, isso fica comprovado que o ex-presidente dominava esta conta corrente, aquela base antiga da contravenção, do que vale o que está escrito, quer dizer, é um banco sem cheque, sem cartão de crédito, só na confiança, né? E isso ficou muito claro. E essa história, esse debate de ser dono ou não do sítio, isso não tem a menor importância, porque quando era juiz, Sérgio Moro disse claramente, isso aqui não é uma ação civil, nós não estamos discutindo documentação, mas sim ações de corrupção. Ou seja, dizer que o sítio não é dele e dizer que não tem nada a ver,
apenas leva à condenação de tentativa de esconder o dinheiro, que a condenação por corrupção, isso é muito claro. A dúvida era lavagem de dinheiro. Em negar a existência do patrimônio ou do uso do sítio, aumenta a pena. Se o ex-presidente tivesse assumido, não, o sítio não é meu, mas eu que uso, pronto, não era tentativa de esconder o dinheiro, a condenação viria, só que menor, sem a lavagem de dinheiro, né? Sim, e em conjunto a condenação de Emílio Odebrecht é 3 anos e 3 meses de prisão no regime semiaberto, né, Zé? Que implica... Edgar, ele foi condenado a uma pena menor porque ele está com uma delação premiada e isso poderá até ser revisto no futuro através da unificação de pena. No caso dele é porque tem uma condena, ele é o delator, ele contribuiu muito, apresentou extratos e tal, contribuiu muito para essa condenação. Bem observado, viu, Zé? E no caso, essa pena, esse regime semiaberto dos 3 anos e 3 meses tem uma particularidade, ele é domiciliar semiaberto. Isso significa que ele tem que estar no seu domicílio, na sua residência, todos os dias, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. E aos finais de semana. E aos finais de semana. No segundo momento, que aí é só domiciliar, essa obrigação fica apenas para o final de semana. E é importante lembrar também que ele pagou uma multa indenizatória no valor módico, viu, Edgar? De 68 milhões de reais. Então, assim, esse é o tamanho do negócio. Quando o Vini estava lendo aí os tweets de Lula livre em 2000 e não sei quanto, aqui vale a pena a gente fazer trazer uma questão jurídica à baila, que é a questão da reincidência. Intuitivamente, o ouvinte da PAN vai pensar o seguinte: nossa, segunda condenação, o Lula não é mais réu primário. Só que não. A bandidolatria, que sempre orientou a nossa legislação penal desde os anos 80, estabelece o seguinte no artigo 63 do Código Penal: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Portanto, a justiça brasileira, ou melhor, a injustiça brasileira, considera que o Lula é réu primário, como eu, como você, como ouvinte da PAN. Ela estabelece uma equivalência moral entre a gente. Olha a loucura. Ele precisaria cometer um novo crime depois do trânsito em julgado da sentença. Vamos lembrar que no caso do Triplex, ainda não transitou em julgado. Sim. Ele foi condenado em segunda instância. Isso para quem tem dinheiro, né, Caio? Pois quem tem dinheiro né? para pagar advogados caros. Eu não diria bons advogados, mas advogados caros. Porque para o cidadão comum, transitado em julgado é a condenação lá do juiz da comarca. Ele fica provisório na cadeia, né, Zé? Não, mas aí, se ele não tem dinheiro para recorrer ao Tribunal de Justiça e depois aos superiores, fica transitado em julgado na primeira condenação. Verdade. É esta a realidade, né? Verdade, e é importante o conceito porque a reincidência, ela agrava a pena. O juiz já fica impedido de dar a pena mínima. A reincidência, inclusive, dificulta a progressão de regime. Só que nada disso vai afetar o Lula. Não importa quanto ele roubou, não importa quantas vezes ele roubou, só quando transitar em julgado, por exemplo, a sentença do Triplex, se ele estiver lá na sala VIP dele, passar o carcereiro e ele bater a carteira desse cara, portanto, um crime de furto, essa é a única hipótese que dá pra gente aventar dele não ser considerado réu primário. E por isso que é tão importante também o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, porque ele prevê o fim da progressão de regime para lideranças de organizações criminosas, que é exatamente o caso do Lula.